Abre aí no capítulo 4 de Gênesis. 4:6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O seu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. Quando Deus fala desse desejo da mulher sobre o marido, Ele fala desse desejo que vem dentro da mulher de se sobrepor ao marido. Como no caso de Caim, o desejo de Caim que nascia e brotava dentro dele para se sobrepor à atitude certa, para que ele não fizesse o que é certo. Esse desejo foi crescendo dentro dele, e é exatamente isso que Deus fala que vai acontecer com a mulher. Esse desejo vai crescer dentro dela contra o marido ou sobre o marido. Isso é uma consequência da queda, uma consequência do pecado que houve ali atrás, esse querer crescer da mulher sobre o homem. Muitas pessoas acham que a submissão da mulher ao esposo, ao seu marido, é uma consequência do pecado, mas não. Nós vemos biblicamente que a submissão é uma ordem eterna, estabelecida por Deus. Nós temos outros textos que falam sobre isso. O que existe como consequência do pecado, ou seja, o que é o pecado em nós, o desejo carnal dentro de nós mulheres, sobre o qual nós devemos combater e sobrepujar, dominar esse pecado, qual é? O desejo de dominar o marido, o desejo de mandar nele. E a gente sabe que isso é verdade. A gente quer dar palpite em tudo, a gente não quer realmente se submeter, se sujeitar ao esposo. Nas pequenas coisas da vida, por exemplo, no carro. Você pode estar com o marido no volante, a mulher fica mandando para qual rua ele deve virar, qual caminho, qual trajeto ele deve fazer. E qualquer que seja o trajeto que ele escolha, quando chega lá, muitas vezes ela ainda encontra um motivo para reclamar e dizer que o dela teria sido melhor. Né? E é o tal do, mas eu te disse, se acontece alguma coisa errada no plano dele, a mulher faz questão de dizer isso, mas se você tivesse me ouvido, teria sido diferente. Então a mulher, ela está sempre tentando sobrepujar o marido, sempre tentando dominá-lo, sempre tentando mandar nele, né? Ser superior a ele. E nos nossos dias a gente vive, infelizmente, uma sociedade corrompida pelos valores do feminismo. A revolução feminista, que surgiu na década de 60, trouxe essa bandeira de que a mulher, ela não é só igual, né, gente? Mas ela quer ser melhor do que o homem. E ela quer provar que ela pode tudo que o homem pode e que ela faz ainda melhor. E assim as mulheres nos seus relacionamentos, seja com colegas de trabalho, seja com seus irmãos, é uma competitividade tão terrível. E também, principalmente, com o marido. A mulher, ela quer mostrar que ela pode, mostrar que ela não precisa mais do homem. Então, ela está assim, dando vazão a esse pecado, dando vazão a essa maldição, a essa consequência da queda, não é? Sendo, então, essa mulher dominadora, essa mulher possessiva, essa mulher manipuladora, essa mulher que suga as forças do homem, que quer tudo que seja feito do seu jeito, da sua maneira. Essa mulher que não é mais dócil, que não é mais submissa. A submissão não é a consequência do pecado. A submissão é um princípio eterno. É um princípio que deve ser restaurado por nós quando nós aceitamos a Cristo. Nós não somos mais dominadas pelo pecado. Nós podemos voltar à doçura, voltar à submissão. Quando o apóstolo Paulo fala sobre esse relacionamento homem e mulher, lá em 1 Coríntios 11:3, ele diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Então, desde a eternidade, já percebemos esse relacionamento. O cabeça de Cristo é o Pai, o cabeça do homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem. Não quer dizer que um seja maior do que o outro, eles são iguais,
Mas no tocante a um relacionamento de autoridade, então Deus estabeleceu o homem como essa autoridade sobre a mulher, para proteger a mulher, para guardar a mulher, para zelar por ela. E essa é a palavra de Deus para o homem. O homem deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. É essa autoridade que o homem deve exercer sobre a mulher, de cuidado, de zelo, de proteção, de carinho. Isso naturalmente toca o modo como o homem deve falar com a esposa. A gente pulou um pouquinho da mulher para falar do homem, mas é porque tem tanto homem grosso. A sogra do meu irmão, ela dava aula aqui no Colégio Batista há muitos anos atrás. Ela já tem um pouco mais de 70 anos. Ela estava quase se aposentando da escola. E um dia ela dava aula para meninos de segunda série primária. Segunda série primária. Então um dia ela chegou para o aluno dela, isso aí deve ter uns 30 anos atrás. Uma criança de 7 anos. Uma criança de 7 anos, há uns 30 anos atrás. Ela chegou para o menino e disse Imagina assim, hoje como deve estar. olha, você não deve fazer isso não. O menino olhou para ela e disse assim, mas o que foi sua vaca? Ela assustou. E então ela decidiu ligar para a mãe do menino, para conversar com a mãe do menino e dizer, olha, cuidado, o seu filho, como que ele está falando. Então ela ligou para a mãe do menino e disse, olha, o seu filho hoje na sala de aula, ele veio falar comigo e me chamou de vaca. Aí ela disse, mas é porque ele ouve o pai dele me chamar, assim em casa. Olha, infelizmente, essa é uma história comum. Às vezes o marido vai tratar a esposa e vai chamar, ô sua burra, você é uma burra, você é uma anta. Isso é um absurdo. E o pior é que tem crente que faz isso, e que diminui a esposa. Então é essa consequência do pecado. A mulher quer mandar no marido, e a Bíblia diz, e ele a dominará. Então, enquanto a mulher tenta crescer sobre o homem vai pisando em cima da mulher, e vai massacrando a mulher, e vai fazendo a mulher se sentir um nada. Quantos relacionamentos não funcionam ou disfuncionam desse jeito? Relacionamentos disfuncionais. Inclusive, a mulher, ela é explorada, ela é abusada em tantas culturas. Foi o cristianismo, é o novo homem, é o novo Adão, que trouxe a redenção dos relacionamentos, da dignidade do ser humano, principalmente da mulher. Porque é uma consequência do pecado que a mulher seja dominada pelo homem, nesse sentido cruel, nesse sentido de ser massacrada. Isso é consequência do pecado. Somente em Cristo, aleluia, no novo Adão, o último Adão, que trouxe a redenção dos pecados, é que nós podemos viver essa elevação da dignidade da mulher. E o homem pode, então, não mais dominar sobre a mulher, mas ser a autoridade que ama, que se entrega por ela, como Cristo se entregou pela igreja. Cristo que é o cabeça da igreja e que é o cabeça do homem. E a mulher também, em Cristo, não está mais sujeita a esse pecado, a essa consequência do pecado, que é ficar tentando dominar sobre o homem, tentando mandar nele, tentando manipulá-lo, mas ser verdadeiramente submissa. Somente em Cristo nós podemos viver o resgate desses papéis, do homem e da mulher. É uma volta ao jardim, né? E requer de nós um esforço, requer de nós uma escolha. Nós precisamos, mas eu converti e agora está tudo resolvido. Não, meus irmãos. Aquele momento do novo nascimento é só o primeiro passo. O Espírito Santo continua trabalhando em nós para que sejamos transformados, para que possamos fazer as escolhas certas, para que você, meu irmão, que é marido, venha tratar a sua esposa com zelo. Você não pode tratar a sua esposa como se ela fosse um nada. Você não pode tratar a sua esposa como se ela fosse um bicho, como se ela fosse um animal,
como se ela não tivesse honra, porque se você fizer isso, as suas orações Deus nem vai ouvir. A Bíblia diz que Deus não ouve as orações desse homem que trata a mulher de maneira errada. Deus não ouve. E talvez você esteja com a vida toda travada e você até hoje não sabia por quê, e hoje está sabendo por quê. Aleluia. Você está sabendo que a sua vida está travada e atrasada, porque você tem tratado a sua esposa mal, você tem tratado a sua esposa com ignorância, ao invés de exercer a autoridade que Cristo chama você a exercer sobre a sua esposa, autoridade de zelo, de cuidado, de proteção. Ao invés disso, você explora, você massacra, e você quer que Deus responda as suas orações. Acho que as mulheres podem aplaudir agora também. Deus não vai responder. Está escrito isso, né? E a sua vida vai continuar travada. Lá em 1 Pedro, nós lemos isso. 1 Pedro 3, 7. Do mesmo modo, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Amém. Mas aí você pode dizer: pastor, o senhor não conhece a minha esposa é uma Jezabel. Misericórdia. E Jezabel, a gente tem que tratar ela no chute. Não é não, meus irmãos. Não é. Não é. É com oração. Assim como Cristo tratou a igreja, tratou a mim e a você. Nós éramos inimigos dele, nós éramos rebeldes, e ele nos amou ainda assim. E aquela mulher que também pergunta: mas pastor, você não conhece o meu marido? Como que eu vou ser submissa a um marido não crente? A um marido que às vezes pode até vir à igreja, mas que não é um marido como Cristo amou a igreja. Que conselho você dá para esta mulher? Paulo fala que o marido não crente, ele é santificado pelo convívio com a esposa crente. Não somente Paulo, mas Pedro, aqui em capítulo 3, ele diz: olha, mulher, se você falar menos e agir mais, se você falar menos no ouvido do seu marido e ter atitudes de doçura, ter atitudes de honra a ele, você vai ganhar o seu marido sem palavra alguma. Então você que tem um marido descrente, dê testemunho de Cristo na sua casa, que você vai perceber Deus trabalhando a vida do seu marido, e ele vai ser salvo. Ele vai ser salvo por causa do seu testemunho, por causa da sua conduta, por causa do seu modo de proceder. Ele vai ser salvo. E eu posso dizer para você que em Cristo nós rompemos com essa maldição do pecado. E a submissão da mulher ao seu esposo, que é um estado estabelecido por Deus, como Cristo ser o cabeça da igreja, isso não vai mudar e nunca mudou. Isso não é consequência de pecado. Cristo é o cabeça da igreja, isso é uma bênção. Isso é uma ordem estabelecida por Deus. Assim, o homem é o cabeça da mulher, isso é uma bênção. Isso é uma ordem estabelecida por Deus. Assim, eu posso dizer que tenho experimentado em Cristo a submissão como algo prazeroso na minha vida. Não é difícil, é algo tão natural, é algo que acontece tão docemente, que flui tão naturalmente na nossa casa, nas pequenas decisões. Vou contar mais um testemunho de submissão. Foi nas férias do ano passado. O Senhor falou para mim: deixe o Gustavo escolher aonde vocês vão passar as férias. E nem entre na internet junto com ele para pesquisar, porque senão você vai ficar dando opinião. E olha, esse negócio de férias é um negócio assim. Deus está falando, né? Muita gente chegou de férias, tiveram suas experiências, né? Gente, não tem problema dar opinião, a gente compartilha de tudo, mas o Senhor queria me levar a uma submissão ainda maior. O Senhor queria me levar a confiar no meu marido, porque às vezes o nosso gosto é diferente. Me lembro na nossa lua de mel, né, amor? A gente falou aqui da lua de mel. Ele escolheu, a gente estava lá num hotel, e eu falei: amor, vamos mudar de hotel, não tem nenhum quadrinho na parede desse hotel. Meus irmãos, o hotel lindo, maravilhoso. Mas não tinha um quadrinho na parede, gente. Isso para mim era importante. Era o quadro, e a mulher tem aquelas coisas assim do chão, né, do piso. Não. Era um piso lindo, de ardósia. E eu não gostava de ardósia, não sei porquê, mas eu não gostava.
Enfim, gente, o Senhor me levou nessas últimas férias do ano passado a fazer essa entrega total. Tipo assim, o que ele escolhesse, o hotel que ele escolhesse, o que fosse, eu ia me alegrar. E eu não ia chegar lá e falar, mas, né? Já ouviram essa assim, tanto do homem e da mulher? Não, mas elogia, e tem um mas. Para chegar no final e falar o que você não gostou, né? Mas graças a Deus isso mudou. Já mudou. Quando foi esse ano, né, eu me entreguei totalmente, entreguei o controle. Mulher, você tem que entregar o controle, porque essa é a tentação. É você mandar no seu marido. Então eu entreguei o controle e decidi que o que quer que fosse, que ele escolhesse, eu ia me alegrar. E eu orei, meus irmãos, eu orei muito. Deus, me guia, me ajuda. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia, meu Pai. As férias só nesse momento do ano, onde que eu vou passar minhas férias? Gente, eu posso testemunhar para vocês que nós nunca fomos para um lugar tão maravilhoso. Aleluia. Deus responde às orações, meus irmãos, Ele é bom. Mas eu tenho certeza que isso foi fruto da minha entrega, porque o que viesse, eu estaria feliz, satisfeita, sem ficar reclamando, sem ficar colocando mas. Mas definitivamente eu tive que entregar o controle. E aí a submissão, ela é um fruto natural do Espírito na nossa vida. Não preciso fazer força mais, porque eu já venci. Preciso vigiar, é claro, né? Para Jezabel não levantar. Sai, em nome de Jesus. Né? A velha natureza que quer sempre se levantar. Mas é algo tão natural. É gostoso você honrar o seu marido. É gostoso você dizer, não, o que você quer. E ele quer me honrar também, ele quer fazer o meu desejo, ele quer realizar a minha vontade. Mas fala, não, o que você quer comer? E eu vou no restaurante com ele, gente. Detesto comida japonesa, não gosto. Mas é a preferida dele, gente. Então, quando a gente vai namorar, eu vou com a maior alegria. E é tão gostoso estar lá, porque eu quero honrá-lo. Eu quero fazer a vontade dele, né? E eu quero que Aleluia. ele escolha por onde ir. E muitas vezes ele está, por exemplo, fazendo uma pregação e eu tenho um ponto diferente. E quando chegava em casa, muitas vezes ele falava, e aí, como é que foi? Foi bênção, né? Foi bênção, mas chega de mas. Chega de ficar tentando impor o seu marido, a sua vontade, o seu jeito, o que você poderia ter feito melhor do que ele. Não, do seu jeito também é bom, meu bem. É só diferente do meu, o seu jeito é ótimo. Então, assim, entregar o controle, ser submissa e experimentar a alegria da submissão, a bênção da submissão, como eu tenho colhido bênçãos pela minha submissão, é algo que você também pode experimentar em Cristo. É voltar ao jardim. As consequências vêm, mas o último versículo que lemos diz assim, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Deus é gracioso. E Ele foi gracioso enviando Jesus para nos vestir novamente, nos vestir da glória que perdemos, para que pudéssemos viver da maneira como Deus tem para nós vivermos. A mulher e o homem ocupando as posições e os lugares e os papéis que Deus estabeleceu para o homem e a mulher, seja no casamento, seja no dia a dia da nossa caminhada. Começa com Deus. E começa com essa escolha em Deus. Então, se você precisa e deseja ter uma mudança na sua vida, essa mudança começa com uma oração. Senhor, entra no meu coração, muda a minha vida, me ajuda. Não quer dizer que as consequências não vêm, mas quer dizer que Deus nos abraça no meio dessas consequências, nos ensina no meio dessas situações e nos faz crescer. E nos faz ser vitoriosos nessa caminhada.